Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao grupo de alertas gratuito VSB. Meu nome é Lucas e hoje aqui eu vou estar num vídeo bem curto explicando para vocês como é que funciona o nosso grupo, como é que a gente consegue preços tão excepcionais. Se esse grupo aqui só serve para quem tem milhas, você vai ver que não, serve para qualquer pessoa, aquelas pessoas que não têm milhas, aquelas pessoas que não acumulam milhas e muitas pessoas até que não sabem nada sobre milhas. Então, bem resumidamente, a gente vai aqui explicar como é que funciona. Então vamos lá pessoal, quem somos nós? Nós somos uma empresa especializada em encontrar voos com economia, voos abaixo do preço normal. Então você pode economizar 20%, 30%, 40%, 50% e nos melhores casos 80%. Eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade, mas acompanhando aqui o nosso grupo você vai ver que isso sim é possível. E como é que funciona o nosso grupo gratuito? Eu acho que vocês já perceberam que esse grupo é uma versão beta. É uma demonstração, é uma versão básica do nosso grupo VIP, que é um grupo mais completo, um grupo com outros vários benefícios. Mas aqui no nosso grupo gratuito você já vai conseguir receber os alertas com grandes oportunidades para que você já possa viajar economizando muito. E como é o funcionamento? Aqui no nosso grupo gratuito, a gente manda 2 a 3 oportunidades que a gente seleciona lá do nosso grupo VIP, que lá nós mandamos 30, 40, 60 oportunidades todos os dias. Então a gente pega no máximo 3 oportunidades de lá e lançamos aqui no grupo gratuito para você poder aproveitar. Esses alertas vêm sempre limitados, diferentemente do nosso grupo VIP. Então, por exemplo, se lá no grupo VIP a gente envia 30 datas de ida e volta, 20, 50 datas, aqui no grupo gratuito a gente envia apenas uma data de ida e uma data de volta. Tem essa limitação. Então aí você pergunta, mas Lucas, isso só funciona para quem tem milhas? Não. Primeiro, existem os alertas que vamos enviar, que são promoções em dinheiro direto da companhia. Ou seja, a gente manda o alerta, você clica no link e cai direto no site da companhia. E lá você vai pagar em dinheiro. E o bom, muitas vezes, você vai poder parcelar em até 10 vezes sem juros. Mas existem sim outros alertas, que são a grande maioria, que são usando milhas. Mesmo você não tendo milhas, você pode aproveitar essas passagens. Mas para isso eu vou pedir para você esperar só um pouquinho, porque eu vou enviar outro vídeo lá no grupo e explicar para você como é que você vai conseguir. Porque temos 2 formas de emitir essas passagens que são com milhas, mesmo que você não tenha as milhas. E é por isso que a gente coloca aquele valor em dinheiro ao lado da quantidade de milhas. Porque mesmo que você não tenha as milhas, para que você saiba quanto você pode pagar por aquela passagem pagando em dinheiro ou no cartão de crédito. Então vamos eliminar essas dúvidas. Serve para qualquer pessoa, mesmo quem não tem milhas, mesmo quem não acumula milhas. Então você não vai precisar acumular as milhas através de gasto de cartão de crédito. Isso é para qualquer pessoa. Agora, claro, isso vai ser uma opção, mas você não vai depender disso. Então, continua no grupo porque eu vou te explicar isso em outro vídeo mais tarde. Agora vem aquela pergunta, por que a gente consegue esse preço? Por que existe uma diferença tão grande? Como é que a gente consegue preços tão baixos? É porque a gente desenvolveu uma ferramenta com inteligência artificial que faz esse monitoramento 24 horas por dia. Então ela sempre está buscando as melhores promoções e quando ela retorna para nós, a gente envia essas informações para o grupo VIP e depois para o grupo gratuito. Lucas, por que tem tanta diferença de preço? Porque muitas vezes uma passagem que está custando no Google R$5.000, no grupo de alerta vocês conseguem achar por R$2.500, R$2.800. Que segredo é esse? Que mágica é essa? Eu vou te dizer, muita gente fica desconfiada com isso e com razão, né? Porque tem tanta mentira na internet que a gente não sabe mais o que confiar. Agora preste atenção que eu vou te explicar como funciona e como é que a gente consegue encontrar esses preços. Existem 2 fatores. Primeiro são as tarifas especiais que a gente consegue localizar, as conhecidas como tarifas a hora. Mas você não precisa entender sobre isso agora. Mas resumindo, temos épocas de tarifas mais caras e épocas de tarifas bem mais baratas atreladas a esse fator. Às vezes é uma abertura de um novo trecho, quando um voo começa a operar num determinado aeroporto. Às vezes está chegando perto do voo e o voo está com muita disponibilidade, então eles têm que despencar o preço para que possa lotar o voo. Então quando o nosso sistema identifica essa tarifa mais barata, ela nos retorna e a gente envia para os nossos grupos. Mas agora vamos para o segundo fator, e esse é o mais importante. Preste atenção, hein? Esse é o fator que impacta nos preços das passagens. Que fator é esse? É o valor das milhas. Vou te explicar um exemplo bem simples para que você possa entender como é que funciona. O que eu vou ensinar agora, tem gente que cobra por isso e caro, né? Mas eu vou te ensinar isso de graça. Mas lembre que essa opção vai funcionar para qualquer pessoa, mesmo que você não tenha milhas nem acumule. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para que você possa entender como é que funciona. Então eu vou só te explicar a lógica para você entender como é que funciona. Então vamos aqui para o quadro para a gente ver. Então vamos lá pessoal, vamos pegar aqui um trecho de exemplo. São Paulo para Nova York. Então
Normalmente você vai encontrar essa passagem lá no Google custando R$ 3.900. Esse aqui é o preço que normalmente a gente consegue encontrar facilmente. E tem épocas que essa mesma passagem vai estar custando lá seus 5, 6, 7 mil reais. Isso preço de alta temporada, ok? Então o preço médio dessa passagem que a gente consegue encontrar facilmente R$ 3.900. Ela vai variar aqui de 3.400, 3.900 para mais. Mas a média é R$ 3.900. Ou seja, você vai pesquisar no Google Flights, vai encontrar esse preço, você vai clicar no link, vai cair no site da companhia, que no caso da Latam, e vai conseguir comprar essa passagem no dinheiro, ou seja, através do cartão de crédito, certo? Mas aqui é que está o segredo. Aquele voo que a gente compra em dinheiro, a gente consegue também comprar em milhas. E quanto é que custa esse mesmo voo em milhas? Ou seja, aquele voo que é 3.900, a gente também consegue normalmente encontrar por 120 mil milhas Latam. Então aquele voo a gente consegue encontrar por 3.900 em dinheiro e em milhas a gente consegue encontrar frequentemente por 120 mil milhas Latam, ok? No nosso grupo a gente já teve muitas oportunidades como essa daqui, ó, de 60 mil milhas, ida e volta. Mas, explicando novamente, normalmente esse voo custa em torno de 120 mil milhas Latam. Então, no Alertas de VSB, por conta da nossa ferramenta de busca, que monitora o tempo todo os preços, como eu já tinha explicado antes, ela consegue localizar muitas vezes por 60 mil a 68 mil milhas, variando de 60 a 70 mil milhas, aquele mesmo voo, com o mesmo horário, com o mesmo assento, a mesma coisa. Ou seja, antes que custava 120 mil milhas, a gente consegue localizar muitas vezes por 60 mil milhas ida e volta, 68, 70 mil milhas ida e volta. Mas para título de exemplo aqui, eu vou pegar aqui 60 mil milhas para facilitar nos cálculos. Então aí vem a grande dúvida. Ô Lucas, mas eu não tenho milha, eu não entendo de milha. Por que você está colocando o valor das passagens aí em milhas? Calma, aí que vem a questão. A questão daqui é você entender o quanto que custa para você comprar essas milhas. O quanto que custa, no exemplo da gente, você comprar essas 60 mil milhas Latam. Então, pessoal, para facilitar, você tem que ver a milha como se fosse outra moeda, como se fosse um dólar, por exemplo. Para você ter o dólar, você tem que comprar o dólar. E para comprar o dólar, você tem que ir numa casa de câmbio. E as casas de câmbio variam os valores do dólar. Então, em uma casa de câmbio, você vai conseguir um valor mais barato e outra mais caro. Entendeu? Então, milha é essa outra moeda. Então, Lucas, quanto é que custa para comprar essas milhas? Então, a cada 1.000 milhas, a título de exemplo, a gente pegou o dólar, para você entender, 1.000 milhas eu consigo comprar em boas oportunidades por R$ 23,50. Ok? Então, essa outra moeda a gente consegue muitas vezes comprar em boas oportunidades por R$ 23,50, 1.000 milhas. Ok? Então, quanto é que custa para comprar aqueles 60 mil milhas Latam? Então é só pegar 60 vezes 23, ou seja, em boas oportunidades a gente vai conseguir comprar aquelas 60 mil milhas por 1.410. Para você comprar aquela mesma passagem que você viu custando R$ 3.900 em média lá do Google, você consegue sim emitir ela por 60 mil milhas Latam, que tem o custo de 1.410 mais as taxas de embarque, ou seja, em muitas oportunidades, não só para Nova York, mas também para outros países e dentro do Brasil, você vai conseguir emitir uma passagem economizando muito. Ou seja, nesse caso aqui, de São Paulo para Nova York, a gente conseguiu reduzir de 3.900 e achou uma oportunidade de R$ 1.600. Ou seja, para cá tivemos uma economia de quase 70%. E com os alertas de VSB, você vai conseguir economizar de 20% a até 80% na hora de emitir a sua passagem. Então, continua acompanhando nosso grupo, porque você vai sim conseguir viajar super barato.